Queridos, hoje encerramos a nossa série de mensagens, Mais que Abençoado. Não sei se você adquiriu esse livro. Hoje concluímos essa série de mensagens. Esse foi um dos livros mais importantes que eu li sobre esse assunto nesse ano. Tivemos uma reunião de líderes segunda-feira passada. Eu mostrei o hall de livros que eu já li esse ano. Eu já fiz a mesma leitura que eu fiz o ano passado. Eu ainda tenho daqui até o final do ano para concluir outras leituras. Mas eu quero recomendar fortemente que você adquira e leia esse livro, de dentro para fora. Esse livro aqui bugou a minha cabeça, ampliou aqui a minha visão do amor de Deus e da possibilidade que eu e você temos de encontrar cura a partir do sondar o nosso coração. O salmista diz: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Esse livro fala dessa visão, desse olhar para dentro de si mesmo, para permitir que o Espírito Santo te ajude a superar, a vencer e a curar suas feridas. Eu adorei, eu amei esse livro por conta da complementação que ele fez no Soul. Mas você que não está fazendo o Soul, eu presenteei inclusive o pastor Haldeman, que esteve conosco ontem no nosso retiro Ressignificar, que aliás foi uma bênção. Quem estava aqui ontem? Foi bom? Valeu a pena? Eu fiz uma visitação nas minhas memórias. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui levado a um lugar das minhas memórias que eu achava que não tinha relevância, mas o retiro ontem, aquela imersão espiritual, me levou a revisitar o meu passado e encontrar paz, encontrar libertação, encontrar uma determinação de viver o melhor de Deus para a minha vida. Compre esse livro, ainda temos alguns exemplares. Esse livro foi tão legal na minha vida que eu tive a iniciativa. Eu adquiri 10 exemplares, paguei do meu bolso e doei para a loja. Os valores dessa venda desse livro vão ser revertidos para o Ministério Koinonia, já está alinhado com a nossa loja. Mas eu senti no meu coração: olha, eu preciso partilhar. Essa mensagem foi tão bacana, foi tão boa, tão relevante, que eu preciso partilhar ela com a igreja. Ainda tem alguns exemplares, aproveite. Mas vamos à nossa mensagem? Vamos caminhar juntos na palavra? Deixa eu honrar quem me trouxe o cafezinho aqui, né? Estamos encerrando então a nossa série de mensagens e hoje vamos falar de 10 mandamentos financeiros. Lá vem o pastor falar de dinheiro. Filhos, deixa eu falar uma coisa. Se tem uma área que tem potencialidade para bagunçar a espiritualidade, é a área financeira. Se tem uma área sensível que toca relacionamentos conjugais, toca relacionamentos familiares, toca emoções, desequilibra o ser humano, leva à desesperança, é a área financeira. E por consequência, por vivenciar esses momentos difíceis, muitos abandonam a fé. Então, não bloqueie o seu coração achando que estamos falando sobre dinheiro. Estamos sim propondo à igreja os princípios da palavra de Deus, para que você entenda que o propósito maior de Deus, que inclui também os aspectos da sua vida financeira, mas sabemos que somos completos, a nossa vivência é complexa e com uma diversidade de áreas. Em todas elas, Deus quer tocar para que você viva uma vida mais que abençoada. Deus sempre quer fazer algo mais. Deus sempre irá, na medida do seu posicionamento, ultrapassar as suas expectativas. Então sim, hoje nós vamos falar sobre 10 mandamentos financeiros. E nós não queremos falar sobre o dinheiro que você ganha, mas sim entender o valor de como eu administro aquilo que o Senhor tem me confiado. Já vimos
que o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono do ouro, da prata, o Senhor é dono de todas as montanhas, do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor. Então queremos concluir fazendo um paralelo entre os 10 mandamentos e as 10 aplicações que a Bíblia nos ensina, que o autor do livro, inspirado pelo Espírito Santo, sim, o Espírito Santo ainda inspira homens e mulheres a escreverem obras como essas, que nos ajudarão em áreas específicas da nossa vida. Então isso é importante. Toda a literatura que você encontra naquela loja, ela não substitui a Bíblia. Um livro é tão somente um livro. O autor, inclusive, pode cometer falhas. Por isso é importante você conhecer a palavra, porque é a palavra que vai filtrar aquilo que você vai aprender de obras como essa. Mas o autor, pastor Robert Morris, ele faz uma analogia entre os 10 mandamentos e princípios que nos ajudam a viver, a nos posicionar para usufruirmos aquilo que é tão necessário. Quem não quer viver uma vida abençoada? Alguém aqui que desconsidera ou despreza a possibilidade de viver uma vida mais que abençoada? Seu projeto de vida é a mediocridade? Seu projeto de vida é a angústia? É a dificuldade, o aperto? E aqui não tem uma régua de valor monetário. Já falamos sobre isso. Tem muita gente abastada financeiramente, vivendo vida miserável, e gente com vida financeira simples, singela, equilibrada, chega no final do mês e sente paz, satisfação, sente que durante todos os dias daquele mês o Senhor proveu cada uma das necessidades. Então, se você crê como eu, vamos caminhar na palavra. Primeiro mandamento, ou primeiro princípio: coloque Deus em primeiro lugar. Deus nunca poderá, na vida do homem, ocupar um lugar que não lhe seja a primazia. O maior desafio de todos os tempos, de todas as eras, é estabelecer Deus como primeiro na nossa vida. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, você que conhece a Bíblia, você tem ali a inserção, a apresentação dos 10 mandamentos que Deus estabelece para os homens. Não tenha outros deuses diante de mim. Em outros momentos nós falamos sobre o dízimo, da entrega dos 10%, da importância de isso ser a primeira ação na vida do homem. Separamos o dízimo na entrada das nossas reservas. Por quê? Porque declaramos: Deus, o Senhor é primeiro na minha vida, e segundo esse entendimento do meu coração, o meu dízimo é a minha primeira ação, a partir da sua provisão. Ele precisa sempre estar em primeiro lugar, em todas as decisões. Em todas as decisões, Deus precisa ocupar a primazia. Domingo passado, eu enxertei a história das viúvas. Quem estava aqui deve se lembrar. E hoje, de uma forma testificatória, a mensagem de hoje traz a história de Elias e a viúva lá de Serepta. E vamos ao texto. Ele foi a Serepta, Elias. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Lembre-se o contexto: 7 anos sem chover, até a água já estava faltando, porque antes de chegar a Serepta,
Elias estava em Querite, num ribeiro, e o ribeiro secou, até a água estava ficando difícil, mas não era um pedido complicado, concordam? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Aí o pedido começa a complicar, porque ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Escassez era a realidade dessa mulher. Escassez mortal era a realidade dessa mulher. Elias ouviu esse relato, que era verídico, ouviu, mas ele foi mandado por Deus ali. Deus que mandou Elias se encontrar com essa mulher. E quando você tem o direcionamento de Deus, você não pode mudar, porque pode chocar a sociedade. Estava conversando com o ministro Nazi. Há ministrações que chocam. Os dias de hoje, essa hipersensibilidade, alguns temas são conflitantes e confrontosos por natureza, mas quando Deus manda, você tem que obedecer. Elias seguiu na sua narrativa. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor. Porque para declarar, olha a declaração aqui, para declarar 7 anos sem chuva, Elias não falou: assim diz o Senhor, conforme a minha palavra não vai chover sobre a terra. Você precisa entender que o homem que está alinhado com os céus, aquilo que ele busca, os céus encontram com ele. Isso é convergência da vontade de Deus com a vontade do homem. E Elias havia declarado: conforme a minha palavra, mas agora ele está dizendo: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Por que Deus mandou Elias se encontrar com essa mulher? Não foi para que a mulher provesse a vida de Elias. Até então, ele estava sendo provido, abençoado, alimentado por corvos. A natureza, o firmamento anunciam e proclamam a glória de Deus. Deus estava sustentando o profeta. Os corvos lhe traziam comida, ele bebia do ribeiro, mas Deus fala: Elias, agora você vai para Serepta, porque eu separei uma mulher para cuidar de você. Só que o cenário que ele encontra é de uma adversidade, de uma carência, de uma escassez mortal na vida daquela mulher. Então você precisa entender que quando Deus, de uma forma sobrenatural, diferente da sua racionalidade, pede algo para você, obedeça. Diante da escassez daquela mulher e diante da nossa escassez em todos os cenários possíveis e imagináveis, mas particularmente na área financeira, nós temos aquilo que o profeta declara sobre a vida daquela mulher: não tenha medo. Nós temos medo. Medo do dia de amanhã, medo de faltar, medo que vai acabar, medo que a farinha, que é pouca, e o azeite, que é irrisório, acabem. O que aquela mulher via era a morte chegando sobre sua vida. Ela tinha os últimos recursos, mas Deus fala: não tenha medo. Mas há uma atitude, uma ação consequente. Não tenha medo, mas obedeça. Obedeça. Elias foi enviado para aquela mulher, não para receber dela, mas para entregar a ela.
Faz sentido para você? Há entendimento no seu coração? Quando nós ensinamos aqui, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. Não é sobre as necessidades da igreja, não é sobre as necessidades primárias da igreja. A igreja pertence ao Senhor, e Ele é dono de tudo. Mas quando nós ensinamos, traga seus dízimos, você precisa entender, é para que você seja abençoado. Muitos estão descartando, desprezando as bênçãos prometidas pelo Senhor. Lembra-se de Malaquias 3? As janelas dos céus estão prontas para serem abertas, mas muitos decidem não obedecer. E olha, se você conhece a história dessa viúva, ela foi abençoada pela sua atitude e de obediência? Sim ou não? O azeite acabou? Não. A farinha acabou? Não. Então, uma mulher que via a morte chegando, pela sua obediência, pelo seu posicionamento, afasta a perspectiva da morte. Só que tempos depois, o seu filho morre. O filho daquela mulher morre. E sabe o que acontece? Deus não fica devendo nada para ninguém, viu? Deus não vai ficar te devendo nada. Deus honra a sua palavra e é fiel à sua palavra, e zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Porque aquele filho que morreu, o Senhor, através da intervenção do profeta, traz de novo a vida. Então você precisa entender que a bênção do Senhor, e aqui eu já estou desconstruindo a sua racionalidade financeira, o seu bloqueio de achar que tudo é sobre dinheiro. Não, não é sobre dinheiro, porque entre uma coisa ou outra, quem é mãe aqui vai entender. Aquela mulher não sabia o que aconteceria no seu futuro. A realidade dizia: você vai morrer de fome junto com o seu filho. Mas de repente vem a provisão, traz a sustentação necessária para a área mais real, mais sensível. Você tem fome como eu? Todo dia a gente se alimenta. Então quando a provisão chega, glória a Deus. Mas quando a morte chega, quando a morte chega na nossa vida, o que fazer? Quando a morte chega nos seus relacionamentos, quando a morte chega em áreas da nossa vida, será que o Deus que traz a provisão não pode trazer vida onde há uma declaração de morte? Porque na vida daquela viúva, o filho que ela perdeu, o Senhor traz a vida novamente. Ela escolheria o quê? Eu prefiro ter azeite na botija eternamente, e o dia que o meu filho morreu, não tem problema? Não. Ela trocaria tudo, inclusive a própria vida, pela vida do filho. Deus não fica devendo nada para ninguém. A provisão, a obediência daquela mulher trouxe bênçãos muito maiores do que as bênçãos materiais para a vida daquela mulher. Sim ou não? É isso que Deus faz na nossa vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, mais do que suas finanças entrarem em ordem, sua família entra em ordem. O Senhor cuida de todos os aspectos. Ele trouxe provisão necessária para a casa daquela mulher, mas manteve o cuidado sobre a vida do seu filho, trouxe de novo ele a vida. Segundo, não adore coisas materiais. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso.
E você pode estar dizendo: pastor, um dia eu já fui um idólatra. Senhor, um dia eu estava num ambiente, eu estava num caminho em que havia imagens, eu adorava, eu venerava essas imagens, mas hoje isso não é mais a minha realidade. Glória a Deus. Glória a Deus que veio sobre você entendimento. Mas não se iluda, porque idolatria ou ídolo é tudo aquilo que substitui a primazia de Deus. O primeiro tópico que nós lemos foi que Deus tem que ser o primeiro. E quando Deus não é primeiro, alguma coisa se tornou o primeiro na nossa vida, idolatria. E ela se configura em multifaces, em inúmeras possibilidades: carreira, emprego, família, filhos, bens, qualquer coisa que tenha na sua vida mais relevância do que Deus, isso é idolatria. Que dirá das coisas materiais? Que dirá das coisas materiais? Essas facilmente usurpam a primazia, o primeiro lugar de Deus na nossa vida. É bom ter coisas, não é pecado ter coisas. O problema está quando as coisas nos têm. É bom você ter um lugar de lazer, um rancho, um sítio, é bom. Só que qualquer coisa, seja um lugar, seja uma coisa, sejam finanças, investimentos, bens, qualquer coisa mesmo. Os enamorados que estão aí, já com os projetos de casamento, sua noiva, seu noivo, que você declara que ama mais do que tudo na sua vida, é uma declaração amorosa. Eu amo a minha esposa mais do que qualquer coisa na minha vida, nos aspectos humanos. Mas se eu não amar Deus mais do que amo a ela, eu não conseguirei amá-la como ela merece ser amada e deve ser amada. Porque quando eu amo a Deus, eu amo a Cristo acima de todas as coisas, eu consigo amar, inclusive, as pessoas mais difíceis de serem amadas. Não adore coisas materiais. Não use o nome de Deus de forma egoísta. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 7 de Êxodo 20. Quando nós pensamos uma pessoa vaidosa, nos vem à mente uma pessoa convencida, orgulhosa, egoísta. A palavra em vão aqui tem o sentido de usar o nome de Deus com vaidade, inutilidade ou de maneira egoísta. Muitas vezes estamos investindo tempo de oração, pedindo a Deus coisas materiais, e nos esquecemos que devemos pedir pelas nossas questões espirituais. Elas são mais importantes. Agora deixa eu entender uma coisa com você. Não é errado orar por necessidades. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Jesus, ensina-nos a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pode pedir pelas suas necessidades. Há uma linha tênue, divisória, entre o equilíbrio de pedir com sabedoria, com discernimento, em alinhamento e convergência à vontade de Deus, ou, segundo a palavra, pedir para os seus próprios deleites. Você não pode se esquecer de que Deus conhece o nosso coração, e tem muita gente que quer, de certa forma, ludibriar Deus. Deus, me dá mais um carro. Falei hoje de manhã, ontem eu fui na concessionária
lá em Araçatuba, eu vi um carro lindo. Eu fui porque minha filha comprou um carro para ela e eu fui lá levar um documento. Um carro lindo, é lindo, pensa em um carro lindo. E aí você viu esse carro e você fala assim: Deus, me dá esse carro. Por que você quer esse carro, meu filho? Não, porque eu quero usar ele na tua obra. E aí você tem os recursos, porque quando você tem recursos, a maioria das vezes nós nem consultamos a Deus, consultamos o nosso coração. E o nosso coração é enganoso. Aí você compra um carro lindo como aquele, lindo. Um dia de chuva, o irmãozinho liga: pastor, tem como o senhor passar aqui e dar carona? A gente está sem carro, o carro quebrou, o carro está na oficina. Aí tem o carro limpinho, novinho. O camarada tem mulher, filho e 2 crianças. Mora num bairro que não tem asfalto. Fala assim: rapaz, eu vou ter que marcar com o Gé depois, na semana que vem, para dar um trato no carro. Eles vão me bagunçar tudo. As crianças vão pegar bolacha, vão comer, banco de couro. Gente, Deus conhece. Então não vai falar para Deus que é para obra, quando não é para obra. Deus, me dá um rancho. Para que você quer um rancho? Não, porque aí os Strong Brothers podem fazer lá suas reuniões, as mulheres podem fazer suas reuniões lá, né? E aí, liderança do Strong Brothers: Belucci, podemos usar lá podemos usar. Tudo bem que a piscina dele é atômica, né? A piscina dele corrói até osso, né? Tem gente que perdeu a roupa porque tinha tanto cloro na piscina que perdeu a roupa. Tem mulher que ficou bolada porque os Strongs foram lá. Não dá, não, eu divido com meu irmão, não dá. Deus sabe, viu? Então, eu só quero declarar, para encerrar esse ponto, o compromisso de Deus é com as necessidades, nunca com as vaidades, tá bom? Então, pedis e pedis mal, porque pedis para os vossos próprios deleites. Mas Jesus ensina que tudo o que pedirdes em meu nome vos será concedido. Uai, a Bíblia está se contradizendo? Não, queridos, não. Porque quando você está dominado no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, você entendeu que Deus é dono de tudo na sua vida, inclusive de você, você não vai pedir para os seus deleites, você vai pedir convergindo com a vontade de Deus. O seu pedido será o pedido de Deus, e você encontrará o favor de Deus. Quarto, seja um bom administrador. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Deus está lhe dizendo para ser um bom administrador do seu tempo e da sua energia. Deus está dizendo: olha, você não precisa trabalhar 7 dias por semana, porque se você não separar um dia para a sua recomposição, para dedicar à sua família, para ter um tempo de devoção comigo, numa intimidade maior comigo, você não vai fazer em 7 dias o que eu consigo fazer em 6. O mesmo princípio se aplica com relação aos dízimos. Achamos muitas vezes que o 100% é aquilo que nós temos como possibilidade na nossa vida. Estamos dizendo: olha, eu vou administrar 100 e vou ser eficiente. Deus está dizendo: olha, você nunca fará com 100 o que eu faço com 90. Está entendendo? Deus está dizendo, quando você entrega o dízimo, você está dizendo: Deus, 10% é teu, 90% é teu, faz conforme o teu propósito, me dá sabedoria, abençoa a minha vida, amplia, faz os seus milagres. O Senhor conhece a minha realidade, e Deus faz em 6 dias o que você não faz em 7, faz com 90% o que você não fará jamais com 100.
Lucas 6, 10 e 11 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Todo bom administrador precisa fazer 3 coisas: gastar com sabedoria, economizar diligentemente e doar generosamente. Vou repetir para ficar gravado no seu coração. Nós já aprendemos que somos administradores, mordomos do Senhor. Gaste com sabedoria, economize diligentemente e doe generosamente. Ensine os seus filhos, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Versículo 12 de Êxodo 20. Você está ensinando os seus filhos sobre dinheiro, sobre posses, Deus, reino de Deus? Quando Deus fala para Israel, para chegar às crianças: honre os teus pais, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, é porque havia uma geração que precisava aprender, reaprender os princípios de Deus. E Deus estava dizendo: as crianças precisam aprender a honrar, mas elas só vão aprender a honrar se os pais honrarem. Porque você ilusoriamente pensa, ou pode pensar, que os seus filhos aprenderão pelo ensino teórico, ou você está terceirizando. Não, lá no Kids eles vão aprender, mas em casa você não ensina, em casa você não se posiciona, em casa Deus não é o primeiro lugar, em casa você está dizendo: olha, se eu ganhasse mais, eu conseguiria fazer mais coisas. Em casa você diz para o seu filho, para a sua filha: olha, esse mês está tudo muito apertado, então eu não vou te dar um presente, eu não vou te dar um tênis novo. Você está dizendo para o seu filho: olha, o dinheiro é mais importante. Quando o dinheiro chega, todas as questões são resolvidas. Quando você ensina para o seu filho, ele está aprendendo os valores que você está ensinando. E se você está ensinando uma vida na perspectiva humana da escassez, tendo como solução o dinheiro, você está dizendo: olha, o dinheiro é mais importante que Deus. O teu filho vai crescer pensando: o dinheiro é mais importante do que qualquer coisa, e ele não vai honrar ao Senhor. Ele vai crescer pensando que o dinheiro é mais importante. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Entre servir às riquezas ou servir a Deus, sirva a Deus, porque Deus é dono da riqueza, Deus é dono de todas as coisas, Deus é dono da sua empresa, do seu emprego, Deus é dono de todas as coisas. Então não sirva as coisas existem para te servir, mas não o contrário. Não seja escravo do seu dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, um péssimo patrão. Pessoas que são subjugadas pelo dinheiro vivem uma vida verdadeiramente miserável. 6, viva com um orçamento. Versículo 13 de Êxodo 20: não matarás, não mate. O que tem a ver matar com orçamento? Se você não está vivendo dentro de um orçamento financeiro, se a sua vida não está equacionada, se a tua vida familiar não está pautada por princípios de equilíbrio e organização, você verdadeiramente está se matando. Tem muita gente hoje que vive o caos, já matou a paz, já matou a tranquilidade, está matando a esperança e não se apercebeu que está matando inclusive o relacionamento. Planejamos fracassar quando falhamos em planejar. Se você não tem um plano, você já está planejado a falhar.
Se você não tem uma meta, estabeleça uma meta. Eu tenho dito e tenho vivido isso. Casais que em unidade, projetam, estabelecem alvos, se posicionam para esses alvos, em obediência ao Senhor, debaixo dos princípios do Senhor, tem exponencialmente muito mais possibilidades de alcançar esse objetivo. Sabe o que isso quer dizer? Escuta aqui, casal. Como é que é as finanças na sua casa? Sua esposa tem uma renda, você tem outra renda. Você tem suas despesas, ele tem suas despesas. Em que momento vocês se encontram? Em que momento vocês são uma só carne? O meu dinheiro é meu dinheiro, o teu dinheiro é teu dinheiro. É isso? Acabou o teu dinheiro, o problema é seu. Mês que vem, quando você receber o seu salário, você dá conta da sua... É isso? Muitos casais vivem essa realidade. Muitos casais e muitos homens insensíveis são inclusive tiranos emocionais, porque são os provedores, não sabem ser generosos, e tão poucos são equilibrados, vivem um orçamento. O foco nos objetivos é a chave para chegarmos onde queremos ir na vida com Deus. Deixa eu dar um spoiler do livro do pastor Robert Morris. Eu tenho 40 anos de casado. Você vive a sua realidade conjugal. Estabelecer um orçamento é difícil? É, mas é maravilhoso. Por quê? Porque uma coisa difícil é você falar para a esposa que não dá para comprar determinada coisa, não dá para trocar o sofá. Eu quero trocar, nosso sofá está furado, o cachorro rasgou, e é difícil, porque o homem quer agradar a esposa. O homem às vezes também quer fazer coisas, ele quer adquirir bens, ele também tem seus sonhos, suas vontades. E a esposa é solidária, às vezes ela não tem o dinheiro, mas ela entra com o apoio. Não, tá bom, amor, vamos sim, vamos trocar a televisão, vamos sim. Mas cadê o orçamento? Cadê a gestão financeira? E muitos vão embolando a vida. Não acabou meu tempo não, hein? Para com isso. Que? Para com isso. Muitos vão embolando a vida. Aí, olha o que o pastor Robert Morris ensina. Traz o orçamento como uma terceira pessoa dentro do relacionamento. Criem um orçamento financeiro que junte todas as receitas, estabeleçam as prioridades das despesas, e aí quando a esposa fala, olha, amor, a gente podia trocar o sofá, poxa, seria legal, realmente ele já está dando dor na coluna, mas vamos consultar o orçamento. Aí o Senhor Orçamento, é o título do capítulo, o Senhor Orçamento fala, não dá. Então não é desgaste para o homem, não é desgaste para a esposa. O Senhor Orçamento está dizendo, esse mês não dá. Estão entendendo? Então quando nós falamos aqui princípios práticos, é para te ajudar a viver uma vida mais que abençoada, romper com o endividamento, romper com esse caos que muitos vivem, porque desconsideram que a palavra de Deus, em todos os aspectos, quer nos levar para uma vida de plenitude, mais que abençoada. É a gente que bagunça, e às vezes a gente quer colocar na conta de Deus. Não, você que decidiu comprar, você que decidiu gastar, você que não é controlado, você que não administra, não é bom gestor, então a conta chega, né? 7. Viva abaixo das suas possibilidades. Não cometa adultério. Quando o homem comete adultério, homem e mulher comete adultério, está vivendo acima da provisão de Deus para a sua vida. Em outras palavras, gaste menos do que você ganhe. Há duas razões para as quais as pessoas vivem acima dos seus meios.
A primeira delas é porque elas não se contentam com aquilo que Deus tem provido na sua vida. Elas dizem: Deus, o que o Senhor tem feito na minha vida é insuficiente. Aquilo que o Senhor tem trazido para a minha vida está abaixo das minhas expectativas. Então eu vou buscar a complementação. Eu vou buscar algo a mais. Eu vou fazer do meu jeito. Aquilo que o Senhor não tem trazido como uma realidade, eu vou dar o meu jeito. Eu vou buscar. Segunda possibilidade, o segundo motivo, é que muitas pessoas não sabem das suas possibilidades. Como elas não têm um orçamento, elas desconhecem como vivem, como estão usando a sua vida financeira. Lucas 14, 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? 8. Mas deixa eu fazer só uma citação que eu anotei aqui. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas, ou que não conhecemos, ou que não gostamos. É uma insanidade. Dá uma geral na sua casa, identifica lá coisas que há muito tempo você não usa. Da cozinha aos quartos, você vai encontrar coisas que você pode descartar, que não lhe são úteis. Você vai encontrar utensílios domésticos, roupas, calçados. Às vezes compramos porque queremos comprar. 8, não compre agora para pagar depois. Não furtarás, Êxodo 20, 15. É roubo gastar o dinheiro que você não tem. E sabe de quem você está roubando? Quando você gasta um dinheiro que você ainda não recebeu. E aqui, sabe aquele objeto de plástico? Eu esqueci o meu, está ali na gaveta, de manhã eu peguei. Aquela tarjetinha de plástico. Quem usa aquilo lá? Estou falando do cartão de crédito. Deus está vendo, hein? Eu uso, viu? Eu uso. Determinei no meu coração que vou parar. Eu não usava. Eu era totalmente refratário aqui. Estou falando disso aqui, ó. Você tem? Isso aqui é um escravo, hein? Escravizador. Isso aqui mal usado tem sido fonte de problema na vida das pessoas. Eu comecei a usar porque me disseram que a gente ganha pontos. Eu nunca fiz nada com esses pontos, nem sei onde é que eles estão. Aí eu comecei a ficar preocupado com a fatura. E aí eu aprendi, lendo esse livro, que quando eu estou gastando, passando no crédito, eu estou roubando a mim mesmo. Eu estou roubando um dinheiro que eu não tenho. E olha, há uma conjunção fatídica, porque quando você vai no limite do seu cartão, e você não vai além, porque primeiro que você não tem limite, e depois você fala assim: não, eu consigo pagar essa fatura. Há uma conjunção fatídica, que no mês que você está mais apertado na fatura do cartão de crédito, a geladeira quebra, o carro quebra, alguém adoece, e aí o caos financeiro se instaura. Não compre agora para pagar depois. Tem gente que parcela, faz empréstimo, usa cartão, parcela em 60 vezes, antecipa fundo de garantia, restituição de imposto de renda, apenas para conseguir agora aquilo que você poderia adquirir lá na frente, se fizesse uma organização financeira, se fizesse uma provisão, se organizasse. Mas como a gente gosta de viver endividado, e isso não é bom. Eu já vivi essa vida no passado. Eu já vivi um caos financeiro por uma decisão burra da minha parte. Trouxe uma consequência gravíssima para a vida da minha família. Doeu. 2 anos ralando, mas Deus estava me abençoando para sair daquela dívida, e consegui sair, e aprendi da forma mais difícil. Então, aprenda com os erros dos outros, não pague
para você aprender. 9. Seja uma boa testemunha. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Somos chamados para ser boa testemunha. Agora, como é que você é no comércio da cidade? Aqui eu vou bater a real. Você tem crediário aí? Está devendo lá na loja do Ítalo? Está pagando direitinho? Ou está enrolando? Você está pagando as suas contas? Você está honrando o nome de Deus? Está dando um bom testemunho nos lugares que você frequenta? E já vou aqui mais fundo. Você está devendo no AC Café? Eu já pedi a relação lá, viu? Vou te dar a oportunidade esse mês de zerar a sua conta. Porque eu não sei por que começaram a abrir fiado lá, né? Coisa do interior, né? Coisa do interior. Testemunho. Você quer evangelizar? Você diz que Deus é bom. Você diz que Jesus Cristo transforma a vida da pessoa, mas no comércio você é conhecido e reconhecido como mau pagador. Mas como assim? Uma coisa não encaixa com a outra. Bom testemunho diz respeito a posicionamento e comportamento. Que isso? Cobrador batendo na tua porta, você com desculpinhas. Que isso? Espero que não seja a sua realidade. Essa mensagem fica gravada, que sirva para quem ouvir no futuro. Mas se está servindo o boné na sua cabeça, se arrependa, se posicione e mude de vida. 10º, viva satisfeito. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Quando você não está satisfeito com aquilo que Deus tem provido na sua vida, você é inclinado a ser cobiçoso. Você olha e você acha que o teu irmão tem, a vida do teu vizinho, a vida das pessoas são melhores que a sua. Isso quer dizer que eu e você entramos num ambiente que é fatídico, é terrível, o ambiente da comparação. Você está vindo à igreja de moto ou de bicicleta, e você vê um irmãozinho chegando de carro. Primeiro, será que o carro dele não está financiado em 60 vezes? E ele foi displicente, ele não foi um bom gestor, assumiu uma dívida. Você não sabe. E se você está vindo de bicicleta e as tuas contas estão em dia, está tudo certo, você não deve nada para ninguém, chega no final do mês, a tua casa está em ordem, você tem uma vida mais abençoada às vezes. E outra, cada um tem seu tempo. Eu já tive o tempo de andar de bicicleta. Eu e minha esposa íamos à igreja de bicicleta, cada um em uma bicicleta levando uma filha. Eu já vivi essa realidade. E Deus falou: está muito fácil para você. E o ladrão veio e levou uma bicicleta. Glória a Deus. E se hoje eu estou vindo de carro, é porque esse tempo chegou na minha vida. Pode chegar na sua vida. Eu tive que passar por processos. Eu tive que aprender a duras penas a realidade de uma vida financeira desequilibrada, de tomar decisões erradas, de ser desobediente à palavra, de ser negligente. Eu paguei esse preço. Eu não quero mais pagar esse preço. Eu aprendi que ser generoso é semear no reino, e semeadura traz colheita. Mas nem sempre eu fui um grande semeador, e teve uma época que eu não semeava. Eu também tive época que eu não dizimava. E os maus momentos que eu experimentei foi como consequência das minhas decisões. Então, caminhando para a conclusão, o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa série de mensagens é que para viver uma vida abençoada, uma vida mais que abençoada, você tem posicionamentos, decisões para tomar. Tua vida financeira está caótica, e para você o mais prático que tem é amanhã entrar dinheiro na sua conta. Mas não é assim que Deus faz.
Lembra da viúva que estava para morrer? O que ela teve que fazer? Primeiro, obedecer. Segundo, não ter medo. O verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, lança fora todo medo. Coragem não é o contraditório do medo. Desconhecer o amor de Deus é que leva ao medo. E se você tem medo do dia de amanhã, é porque você ainda não experimentou o verdadeiro amor de Deus, que se manifesta num cuidado particular em todas as áreas da sua vida, inclusive na financeira, mas em todas as áreas. A viúva foi abençoada, inclusive com o seu filho voltando à vida. Eliseu abençoou uma mulher que não tinha filhos. Mas por quê? Porque ela construiu, ela investiu na vida de Eliseu, construiu um quartinho para ele ter um lugar para se abrigar, como consequência de um investimento, de uma semente, de uma oferta que aquela mulher fez. Ela não deu dinheiro para o profeta, ela investiu na vida dele. O que ela recebe? Um filho. Mas esse filho morre. Ele um dia tem uma dor de cabeça e ela morre, e essa criança morre. Essa viúva vai para o profeta: eu te pedi um filho? Eu não te pedi um filho, eu te ofertei na sua vida voluntariamente, para demonstrar que eu amo a Deus através da sua vida. Mas meu filho está lá no mesmo quartinho que foi dedicado a você. O profeta vai lá, boca com boca, olho com olho, e traz a vida àquela criança. Você aí, temendo, você com medo, você olhando para uma realidade é realidade, e você dizendo: não dá para dizimar, não dá para ofertar. Ok, você aceitou a realidade. Aquela viúva poderia ter falado: olha, profeta, você é legal, hein? Você veio aqui para comer minha última reserva? Esquece, pelo menos essa eu vou desfrutar. E ela teria morrido. Você muitas vezes está aceitando a morte porque você não confia em Deus. É uma palavra dura? É uma palavra dura, mas não é necessária de viver. Não há necessidade. Sabe por quê? Porque Deus te ama, e Deus te amou, e continuará te amando, independente do que você faz. E se eu e você fazemos, é por gratidão. Se eu e você fazemos, não é para alcançar de Deus. Já alcançamos. Em Cristo Jesus, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Bênçãos já foram liberadas. Mas a racionalidade, a humanidade bloqueia, provoca medo, insegurança, mas não muda o coração de Deus. O amor dele já foi derramado sobre sua vida numa cruz, aonde a sua maior dívida, a dívida impagável do homem, a dívida pela qual não haverá, nunca houve, nunca haverá dinheiro para pagar, que dará ao homem em resgate da sua alma, diz a palavra. A palavra diz que a dívida que nos era contrária, Cristo Jesus pregou ela na cruz, declarando: está pago, está consumado. Acha mesmo que parou por aí a intervenção de Deus? Deus que enviou o seu filho para morrer numa cruz em seu lugar, para pagar a sua dívida de pecado, não quer e não pode fazer algo muito além das suas expectativas, sonhos e possibilidades? É isso mesmo que você pensa de Deus? Deus pode tudo, Deus pode todas as coisas.
mas você aprendeu que há uma correspondência, há posicionamentos, há decisões, há atitudes que eu e você precisamos tomar. Entra debaixo dos princípios, entra em obediência, provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta, anda em fidelidade, age com fidelidade, coloque o Senhor à prova, a partir do seu posicionamento de fidelidade. Fique em pé. Deus vai abençoá-lo sobrenaturalmente quando você colocar suas finanças em ordem. De igual forma, Ele também nos abençoa quando nós somos generosos. É certo, eu não preciso fazer um esforço profético para saber que há pessoas aqui angustiadas, amedrontadas, travadas pela insegurança da vida. Estão como a viúva antes de se encontrar com o profeta. Meu Deus, que carência, que escassez. Isso vai acabar me matando, vai matar os meus sonhos, vai matar o meu relacionamento. É certo que alguém aqui vive essa realidade. Eu já vivi essa realidade, mas eu também vivi a provisão de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, que entrou na minha vida, abençoou o meu trabalho, o trabalho do meu dia. Deus abençoou de maneira que eu consegui mudar, reconfigurar a minha vida, tanto nos aspectos financeiros, meu relacionamento, a minha família. Então agora, com fé, porque você precisa ter fé. Você precisa ter fé para que você tome atitudes. A fé te impulsiona, assim como a falta de fé trava. Se você tem fé, acredita que Deus pode fazer o que você precisa que Deus faça. Se Ele vai fazer ou não vai fazer, é da soberania dEle. Mas entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tenha confiança que de alguma forma, ou Ele muda a realidade, ou Ele muda o seu coração, mas Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, e no meio da angústia, da desesperança, da aflição, Ele se manifesta. Eu sou o Deus que está à frente das suas lutas. Se essa é a sua realidade, rapidamente, estamos encerrando, vem à frente, eu quero orar por você. Você que tem algo na sua vida, você que vive uma realidade e quer algo diferente da parte do Senhor. Pode ser área financeira, pode ser relacional, pode ser saúde, o que for, apresente diante do Senhor. Creia no poder de Deus, mas muito mais, creia no amor de Deus. Deus ama a cada um de nós, quer nos ajudar, mas você precisa se posicionar. Ele está fazendo, diz a canção. Seja alcançado você, aonde você estiver, seja alcançado pela graça de Deus, seja alcançado pelo amor de Deus, seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre sua vida, reconfigurando a sua história, que verdadeiramente coisas novas estejam surgindo na sua vida, com ousadia e fé, fundado nas obras de Cristo Jesus. O fundamento da minha palavra é nos méritos de Cristo Jesus. Eu quero declarar uma nova vida sobre sua vida. Eu quero declarar um novo tempo sobre sua vida. Eu quero declarar libertação da opressão financeira. Eu quero declarar libertação das amarras, das travas emocionais. Um novo tempo
venha sobre você, sobre a sua casa, mas venha também a determinação de obedecer a Deus, de ser fiel à sua palavra, de crer na sua palavra, de viver segundo os seus princípios. Creia no Senhor e viverás. Senhor, nós cremos no agir do Teu Espírito, nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos nas bênçãos celestiais liberadas sobre a igreja, liberadas sobre os filhos e filhas de Deus. Senhor, nós cremos, nós não estamos reivindicando nada que merecemos, porque nós não merecemos. Senhor, com ousadia, nós tão somente suplicamos misericórdia. Misericórdia sobre a vida financeira, misericórdia sobre aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, misericórdia sobre os empresários, para que haja saúde financeira na sua empresa. Misericórdia, Senhor, nós estamos pedindo, clamando, firmados nas obras e nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Senhor e Salvador. No nome dEle, Pai, nós te clamamos, visita cada um de uma forma especial, particular, derramando bênçãos. Pai, que ao final dessa série, saiamos, ó Deus, com o coração cheios de fé e esperança, sabendo que o Senhor olha por nós e libera sobre as nossas vidas as Tuas ricas e escolhidas bênçãos. Pai, eu quero declarar um novo tempo na vida financeira da igreja. Dizimistas fiéis, ofertantes generosos, semeadores. Pai, em nome de Jesus, e que toda semente, conforme promessa da Tua palavra, gere frutos, Pai, em todas as áreas. Assim eu creio, assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Queridos, quinta-feira, nosso culto a ser casais. Vocês viram o vídeo, Pastor Chito, Pastora Janaína. Estou esperando os casais, hein? Mesmo você que não vive um relacionamento, é uma oportunidade de você ser ensinado nos princípios da palavra. Mas antes de quinta tem terça apostólica. Te convido a vir também. Dia 30 nós temos o nosso Soul. Ontem tivemos o retiro Ressignificar. 120 pessoas estavam aqui. A nossa média no Soul tem sido de 60 pessoas. Então tivemos, graças a Deus, o dobro de pessoas. E se você esteve comigo ontem, preencheu aquele livrinho, eu quero te convidar a estar na próxima sexta-feira. Teremos um ato profético. É importante que você venha para participar do Soul na próxima sexta-feira. E agora, o último direcionamento. Queridos, nós já fizemos esse ano uma campanha, foi o Parmegiana, né, Cláudia? Eu não sei, eu não me lembro quanto que nós arrecadamos no Parmegiana, mas eu confesso a vocês que eu havia determinado no meu coração que nós não faríamos mais campanha na igreja. Porque campanha, e estaríamos fazendo, talvez em setembro, uma campanha, uma feijoada, que tem como único objetivo trazer um momento financeiro um pouco mais tranquilo, elástico, dar capacidade de investimentos para a igreja. Mas sabe como é que funciona uma campanha? Nós vamos
arrecadar os itens. Vamos fazer uma feijoada, então vamos arrecadar. Você vai ser convidado a contribuir arrecadando itens para a composição da feijoada. Depois, você vai ser convidado a adquirir os convites e vender os convites. Isso gera um esforço contínuo em cima das mesmas pessoas. E eu não queria mais fazer isso. Então eu senti no Espírito, falei isso na reunião de segunda-feira, em setembro, eu quero desafiar a igreja a dar uma oferta especial. Não é uma oferta que você vai tirar das ofertas que você costuma dar. Se você não consegue ofertar, e para ofertar você tem que tirar do seu dízimo, mantenha o seu dízimo. Mas primeira coisa que você vai fazer a partir de hoje, orar. Você é casado? Ore com sua esposa. Peça que Deus traga ao seu coração a testificação, a revelação, a confirmação e o próprio desafio. Eu já tenho o meu, já está no meu coração. Mas em setembro nós teremos um culto especial, em que todos terão a oportunidade de semear de uma forma especial aquilo que você sentir no Espírito que deve fazer. Lembre-se, não é sobre valores, não é sobre valores, mas lembre-se também, aquele que semeia pouco, pouco colhe, mas mesmo aquele que semeia pouco também colhe. A viúva que depositou 2 pequenas moedas foi reconhecida por Cristo como a que mais deu. Não é sobre valores, mas é sobre desafio de fé. A nossa fé precisa muitas vezes ser provada. Dizemos que temos fé, dizemos que cremos em Deus, no sobrenatural de Deus, no agir de Deus, mas na prática, muitas vezes, nos recusamos a experimentar. E eu estou desafiando a igreja, em setembro, fundamentado em oração. Ore, deixa o Senhor falar, porque se Ele traz algo no seu coração, Ele está dizendo: eu que sou dono de tudo, você que está recebendo esse direcionamento, fica tranquilo, sou eu que vou prover isso na sua vida. Deus faz coisas maravilhosas em cenários inesperados, improváveis, e é maravilhoso. Nós temos pessoas aqui que nos semeando, semearam R$2, era o que tinha, e Deus abençoou aquela família de uma forma muito especial. Nós temos testemunhos do agir de Deus em cenários de improbabilidades e impossibilidades. Esse é o Deus que está nos direcionando como igreja a viver algo diferente, uma nova experiência. Nunca fizemos isso, mas em setembro vamos ofertar generosamente, num dia específico, de uma forma especial. E você vai identificar, inclusive, se quiser fazer isso a partir de domingo que vem, que já será o 1º dia de setembro, identifique a sua oferta. Você vai identificar que nós vamos orar pelas ofertas, pelas famílias, pelas pessoas que entraram nesse alinhamento. E você que não for direcionado, não sentir, eu quero abençoar a sua vida. Você também será objeto da nossa oração. Isso aqui não é um clubinho de exclusividade. A bênção do Senhor, a chuva do Senhor cai sobre justos e injustos. A bênção do Senhor vem sobre aqueles que Ele quer derramar. Amém? Ergam suas mãos para as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, sim, Deus nos ama, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, sim, graça que nos alcança e se renova sobre nós todos os dias. O trono da graça pode ser e deve ser visitado constantemente, e as consolações do amado amigo Espírito Santo de Deus estejam com você, com sua família, com as gerações futuras, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe.